Capítulo 2, parte 4, das penas e gozos futuros. Tópico: paraíso, inferno e purgatório. Pergunta de 1012 a 1019. Pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos, segundo seus merecimentos? Resposta: já respondemos a esta pergunta. Apenas as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Questão A. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe, provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja existência infinita não lhe é possível compreender. Pergunta 1013. Que se deve entender por purgatório? Resposta: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender tal como não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Pergunta 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as suas ideias correntes? Resposta: é que ele fala uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-los muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Questão A. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Resposta: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como que fariam se estivessem encarnados.
Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Pergunta 1015. Que se deve entender por uma alma a penar? Resposta: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podes proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Pergunta 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Pergunta 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto, céus, etc. Que seriam dizer com isso? Resposta: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem, por estas palavras, quarto e quinto céus. Porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porém, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não há e não existe uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora nos lugares das penas e recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas. O céu era situado no alto, o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado, estava reservado ao espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Poder-se dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Pergunta 1018. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo?
Meu reino não é deste mundo? Resposta. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Pergunta 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? Resposta. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm a habitar, os bons predominarem, porque então farão aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que um homem atrairá para a terra os bons espíritos, e ela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avianzais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da reencarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia e que todos os tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocado entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís.